e de cara eu vou dizendo que a gente não vai deixar de trabalhar com a DLL NFE underline DLL ponto DLL, que é através dela que a gente faz, que a gente realiza todas as rotinas, ou pelo menos a maioria das rotinas da NFE, certo? Então, todos estão acostumados, ou pelo menos todos estão habituados a trabalhar diretamente com a DLL em questão. Existe apenas um pequeno entrave, que é o seguinte: essa DLL é uma DLL .NET. Então, não é novidade para ninguém. A gente vem trabalhando com esse arquivo auxiliar que foi gerado pelo Visual Studio, chamado nfe_dll.tlb, um arquivo de extensão TLB que será usado para fazer a interoperabilidade, ou seja, passar todas as informações através de COM, ou seja, a gente está usando uma DLL.NET em uma aplicação Win32 ou uma aplicação Win64, certo? Então a questão é, a gente está usando uma DLL.NET. Não se foge muito de se utilizar uma DLL.NET. Ou você vai usar uma DLL Capcom, ou você vai usar uma DLL da MS XML. Então, de qualquer maneira, você não vai conseguir fazer um código totalmente Delphi. Então, eu decidi não abandonar a DLL, não abandonar as rotinas que a gente tem, que a gente está usando através dela. Mas o que, que eu resolvi fazer? A gente vai simplificar a forma de trabalho para deixar mais simples e mais fácil de se trabalhar com essa DLL e esse arquivo TLB, certo? Então todo mundo está habituado com esses quatro arquivos aqui: a DLL, o arquivo TLB, um arquivo BAT para registrar essa DLL e esse aplicativo RegAsm, que é um aplicativo de registro dessa aplicação .NET. Você vai registrar no .NET. Então isso não é novidade. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar de vocês a responsabilidade de estar tendo que importar, ou seja, de ter que importar aqui a biblioteca de tipos, certo? Então, esse arquivo TLB é nada mais do que uma biblioteca de tipos. É um arquivo que vai traduzir a informação que vem dessa DLL.NET para o nosso Delphi. Então, ele vai traduzir para o Delphi, vai até transformar em classes, vai criar um unit, só para a gente poder conseguir conversar com essa DLL. Não é diferente de Capcom, não é diferente de MS XML. São outros DLLs também .NET, de propriedade da Microsoft, e que é realizado a mesma interoperabilidade. Ou seja, existe um unit para Capcom, existe um unit para MS XML, certo? Vocês não terão mais que importar essa unit. Vocês vão utilizar agora como intermediário, vocês vão utilizar uma estrutura de mais alto nível. Vocês vão utilizar diretamente esse componente UFNFE, certo? Então eu vou repassar para vocês essa demonstraçãozinha em Delphi, em Delphi 7. Vocês vão poder testar em outras realidades, entendeu? Ainda estou realizando alguns testes. É, deste componente em outros ambientes e desta demonstração, a gente vai poder estar juntos realizando esse teste e afunilando cada vez mais esse novo componente. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o componente UFNFE é que ele é um componente Delphi, ele vai ter a sua abazinha aqui, vai ter a abazinha UFNFE e você vai puxar ele para cá e você vai trabalhar diretamente com ele. Ele vai vir com algumas propriedades que já são visíveis aqui. Você vai ter versão de esquema, você vai ter o F e outras estruturas que você vai poder estar trabalhando com elas diretamente no código, certo? Então, inicialmente, o que o componente faz é ele vai abstrair também
a interoperabilidade. Você não vai ter que saber como mais é realizado aquele registro. Tudo isso será automatizado, entendeu? Então vai ficar mais fácil, vai ficar mais tranquilo. Primeiro de tudo, a DLL não vai precisar mais estar dentro da pasta do executável. A gente vai estar jogando ela dentro da estrutura do Windows, ou na pasta System32, ou na respectiva pasta do sistema 64 bits. Deixa eu olhar aqui agora. O que vai mudar é o seguinte: a DLL ela vai juntamente com a versão do componente. Então você vai vir aqui, você vai ver que essa DLL ela vai ter informações de versão, certo? Aqui você vai ter informações de versão. Essa versão já está totalmente atualizada para a versão 3.10 do manual da NFE. Então todos os WS estavam faltando, todos os web services específicos foram adicionados, os que estavam no erro foram corrigidos e tudo foi adaptado para que a gente pudesse trabalhar melhor com esse novo cenário, certo? Deixa eu abrir aqui esse bate. Pronto, então você vai ter a gente vai ter um novo comando nesse arquivo bat agora. A gente vai ter um comando que vai, primeiro de tudo, ele vai verificar se você está utilizando um ambiente 64 bits ou 32, vai mover as DLLs para a pasta do Windows, para a pasta raiz Windows e vai registrá-las. Então, até aí, nada de novo, certo? O arquivo de importação para essa respectiva DLL, ele vai ser gerado pelo componente. Então, dentro do componente, você já vai ter aquele. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui a estrutura do componente. Vocês possam ver o dbk e saber o que eu estou falando. Então, esse arquivo aqui, que é um arquivo gerado pelo Delphi, por essa estrutura aqui, ó, importar a biblioteca de tipos, ele já vai ser gerado pelo componente de acordo com a versão da DLL que está sendo enviada junto do componente. Então você vai ter um pacotezinho que você vai poder extrair e automaticamente nessa extração ele vai jogar as DLLs vai executar o BAT e dessa forma jogar as DLLs nos locais devidos, certo? E esse arquivo já vai acompanhar a para a DLL para a versão da DLL também, certo? Esse arquivo aqui é o nfe_dll.lb.py, é o arquivo que foi criado pelo Delphi